é impossível existir crente de esquerda. É isso. Quer dizer que um cristão que é social-democrata, o crente é contra o aborto, é contra, sei lá, casamento homossexual, ele é contra pautas da ideologia de gênero, contra a sexualização precoce de crianças, é contra todas essas pautas aí comuns à esquerda, certo? Mas aí ele é a favor de escola pública, ele é a favor de Bolsa Família, ele é a favor de saúde pública, certo? A favor de saúde pública. Esse crente, ele tem pautas econômicas mais à esquerda. Ele não é crente? Dá pra ser crente e ser de esquerda? Deveria? Bom, minha posição é que não. Eu acho que a Escritura apresenta um caminho bem desconfiado das funções do Estado. O Estado é apresentado dentro da teologia do Novo Testamento como algo que deveria ser cada vez menor. Na teologia do Antigo Testamento, impostos altos representam pecado. Os impostos devem ser baixos. E se os impostos são baixos, o governo não consegue fornecer muitos produtos nem muitos serviços. Mas é como se alguém dissesse, não dá pra ser crente e ser arminiano. Eu não sou arminiano. Eu acho que ninguém deveria ser arminiano. Deveria ser todo mundo calvinista. Mas dá pra ser crente arminiano. Tá errado? Eu acho que tá errado. Mas eu vou dizer que não dá pra ser crente arminiano? Claro que dá. É como se eu dissesse não dá pra ser crente pentecostal. Eu sou pentecostal? Não sou pentecostal. Eu acho que o pentecostalismo está errado? Acho que está errado. Existem crentes fiéis que amam o Senhor que são pentecostais? Com certeza. Com a mais absoluta, mais crente do que eu. Tranquilamente. Certamente alguns crentes de esquerda vão estar muito mais próximos do Senhor do que eu quando eu chegar diante de Cristo. Eu que sou um cristão de direita, liberal, minarquista, beirando às vezes o anarcocapitalismo, tenho plena convicção que alguns crentes, talvez muitos, talvez mais crentes de esquerda estarão mais próximos de Deus do que eu no último dia. Porque alguém pode ter pautas mais à esquerda do que eu e ser um cristão muito mais fiel do que eu. Claro, existem pautas de esquerda que eu não julgo apenas erradas, que eu já julgo deletérias à fé. Pense na legalização do aborto, por exemplo. A legalização do aborto é uma pauta profundamente de esquerda, que é uma pauta imoral, que ofende profundamente o nome de Deus. Um crente que se diz crente, que é a favor da legalização do aborto, é um crente que está indo contra a própria fé, que está indo contra Jesus Cristo, certo? Está indo contra Jesus Cristo. Veja, ser de esquerda não é apenas seguir certas pautas da esquerda que são anticristãs. Você pode rejeitar as pautas anticristãs da esquerda, ter uma visão econômica um pouco mais intervencionista, crer em estado de bem-estar social e ser crente. Eu acho que você não deveria sê-lo. Eu acho que é uma visão econômica, política e até bíblica errada. Mas isso não faz alguém menos crente. Ele vai olhar pra mim e dizer, esse Iago liberal tá errado, não deveria sê-lo. Do mesmo jeito que eu espero que um arminiano olhe pra mim e diga, esse Iago calvinista está errado, ele deveria ser arminiano, mas ele é crente, tão crente quanto eu. Então a gente tem que ter um nível mais profundo de maturidade, de entender quais são os pontos políticos que são opostos à fé. Então na esquerda existem pontos políticos opostos à fé, assim como existe também em alguns movimentos à direita, mas entender que dentro do cristianismo existe uma zona de possibilidade de uma fé genuína que pode estar tanto à direita quanto à esquerda, assim como existe possibilidade de fé genuína em ser arminiano ou calvinista, assim como existe possibilidade de fé genuína em ser continuista, pentecostal ou cessacionista, assim como existe possibilidade de fé genuína nas mais variadas expressões do cristianismo real e bíblico. Ainda mais quando a gente fala de aplicações políticas do cristianismo. Então, dá pra ser crente de esquerda? Querido, dá. Dá sim. Ainda que um crente de esquerda, tanto quanto o crente de direita, precise olhar para as pautas que defende e olhar se cada uma dessas pautas é condizente com a sua fé.